na parte de quinta-feira, a terra restaurada. No Novo Testamento não existe a terra prometida. No Novo Testamento existe nova terra e novo céu. Leia Jeremias capítulo 24, verso 6. Aqui em Jeremias capítulo 24, verso 6, existe a promessa de Deus da terra que seria restaurada. Jeremias capítulo 24 e o verso 6. Aqui diz: olharei para eles favoravelmente e os trarei de volta para esta terra. Eu os edificarei e não os destruirei, plantarei e não arrancarei. Deus está prometendo aqui, em Jeremias 24, verso 6, restaurar o seu povo, trazê-los de volta do cativeiro. Lemos também em Jeremias capítulo 31 e o verso 16. Aqui diz: assim diz o Senhor, reprima sua voz do choro e enxugue as lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Deus traria os exilados de volta para a terra. Ezequiel também, vamos ler Ezequiel capítulo 11 e o verso 17. Aqui Ezequiel diz: por isso diga, assim diz o Senhor Deus, eu os ajuntarei do meio dos povos, eu os recolherei das terras por onde foram espalhados e lhes darei a terra de Israel. E em Ezequiel capítulo 28 e o verso 25 lemos: assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel do meio dos povos por onde estão espalhados, e eu me santificar entre eles diante das nações, então habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Meu querido irmão, qual era a promessa de Deus a respeito do retorno de Israel à terra prometida? E de que forma esta promessa se concretizou? Durante o exílio em Babilônia, os israelitas enfrentaram não apenas a dolorosa realidade de não ter raízes, mas também a promessa de que seu relacionamento com Deus, embora concretizado pela promessa da terra, não estava condicionado nem limitado à posse física da terra. Quando confessaram seus pecados, quando se arrependeram e buscaram o Senhor de todo o coração, Deus cumpriu sua promessa e os trouxe de volta à sua terra como um sinal de restauração. Ou seja, Deus ainda era o seu Deus. Mesmo na ausência da terra, Deus continuava sendo o Deus de Israel. Entretanto, a promessa de Israel de possuir a terra para sempre era condicional. Da mesma forma, a promessa de reassentamento e prosperidade na terra após o exílio também dependia de condições. Deus nunca deixa de fazer condições. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1:9. Se me buscardes de todo o coração, me achareis. Sempre Deus estabelece condições. Ao mesmo tempo, os profetas do Antigo Testamento apontaram para uma restauração que seria trazida pelo futuro rei descendente de Davi. Através de Jesus Cristo, Deus restauraria o seu povo. Essa promessa se concretizou na vida, morte e ressurreição de Jesus, em quem se cumprem todas as promessas feitas ao antigo Israel. Queridos, o Novo Testamento não menciona diretamente a terra prometida, mas usa a expressão nova terra, novo céu, onde habita a justiça de Deus. Assim, à luz de Cristo, a terra prometida é reinterpretada e se torna um símbolo da bênção espiritual que Deus planeja conceder ao seu povo fiel, tanto agora quanto na eternidade. Convido você para ler comigo, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vamos ler o verso 11 em diante. Uma vez que tudo será assim desfeito, cremos que o mundo vai acabar? Uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. O mundo vai acabar, o mundo vai ser queimado. E então como deveremos viver? Não pensando nesta terra, não vivendo segundo o mundo vive, mas deveremos ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Viver de forma santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, a segunda vinda de Jesus.
Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Esta é a promessa, esta é a esperança. O cumprimento final da promessa divina de descanso, de abundância, de bem-estar na terra prometida vai se cumprir na nova terra, no novo céu, livre do pecado, livre das consequências do pecado, porque Satanás será queimado. Pecado é Satanás, Satanás será queimado, vai se tornar cinzas. Nesse sentido, como cristãos, nossa esperança se fundamenta na promessa de Jesus de que ele vai voltar a esta terra. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Que bendita promessa! Voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. João capítulo 14, versos 1 até o verso 3. Esta é a bendita esperança que me anima a viver, que me mantém em pé, que mantém a minha cabeça levantada, olhando para o céu, de onde virá o meu socorro, o socorro bem presente, meu Salvador Jesus Cristo. Meu querido irmão, a terra prometida no Novo Testamento chama-se Nova Terra e Novo Céu, nos quais habita a justiça de Deus. Essa nova terra e a capital dessa nova terra, elas estão descritas de forma magistral, bela, em Apocalipse capítulo 21. Em Apocalipse capítulo 20, fala sobre os 1000 anos. Os 1000 anos em que Satanás ficará preso. A terra desolada, vazia, em trevas, como abismo. Mas, no final dos 1000 anos, os ímpios ressuscitarão. Maus, como sempre, ruins, inimigos de Deus. E eles, liderados por Satanás, vão cercar a cidade santa que desceu do céu no final dos 1000 anos. É isso que está em Apocalipse capítulo 20. Leia comigo o verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. A nova Jerusalém descerá do céu no final dos 1000 anos. E os ímpios, liderados por Satanás, vão cercar a cidade, tentando tomá-la, mas não poderão tomá-la. Satanás é um poder derrotado, vencido. Meu querido irmão, o vitorioso, o grande vencedor é Jesus Cristo. E você e eu precisamos estar ao lado do vencedor, que é Jesus Cristo. Por isso, no final dos 1000 anos, nós estaremos dentro da Nova Jerusalém, descendo do céu. Com a Nova Jerusalém, nós vamos assistir à ressurreição dos ímpios, nós vamos assistir o exército do mal cercando a cidade amada, mas nós temos a plena certeza da vitória daquele que venceu todas as batalhas, Jesus Cristo. E aqui diz o capítulo 20, verso 9 de Apocalipse: marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Meu querido irmão, aqui é o fim de Satanás. E então Deus cria um novo céu e uma nova terra para você e para mim. Capítulo 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Deus habitará com você, comigo. Eles serão povos de Deus. Nós seremos povo de Deus. E Deus mesmo estará conosco e será o nosso Deus. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E já não haverá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. É a terra nova, é o céu novo. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Você pode crer nestas promessas de Deus, porque são fiéis e verdadeiras. Meu querido irmão,
Deus está dizendo aqui, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor, você e eu, o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui está a promessa que conforta, que anima, que levanta você quando você cai, que levanta a sua cabeça quando você está deprimido. Meu querido irmão, viva, se alimente dessa esperança, Jesus vai voltar. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu irmão, e que você seja alimentado por esta bendita esperança da nova terra e do novo céu. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pela promessa da terra, a Canaã celestial, a nova terra, o novo céu, onde habita a tua justiça, pela nova Jerusalém que descerá do céu. Querido Jesus, volte logo. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. Que o Espírito Santo habite em nós, viva em nós, tornando-nos um com Jesus Cristo, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.